chegou aquela época do ano que todo mundo adora, a época de plantar. E logo quando a gente coloca um alface na terra, a gente já fica ansioso para colher. Hoje aqui, na minha horta na Irlanda, eu vou mostrar para vocês como eu tô fazendo transplante de alguns pepinos, algumas abobrinhas e como eu tô cuidando aqui do jardim. Então, fica no vídeo e vem comigo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Sandy, sejam muito bem-vindos à minha horta aqui na Irlanda e hoje estou plantando este pepino aqui, e eu plantei três pepinos nesse balde aqui, nesse vaso. O ideal é que sejam só dois, porém, só dois ou um, né? Ideal que seja um. Porém, eu tô tentando otimizar o meu espaço, então eu acabei colocando três aqui. E como o pepino é uma planta que gosta de água, né? 90% do pepino é água. Eu escolhi esse vaso aqui, que é um vaso self-watering, que a água ela fica aqui por baixo. E aí, se tiver muita, eu venho aqui, levanto, ó, e aí sai a água aqui do lado. E aí, esse vaso vai ficar sempre molhadinho. Sempre molhadinho. Então, hoje são alguns trabalhos de reparo aqui na horta, né? Tô vendo aqui, ai, meu Deus, eu tô arrumando ali minhas ervilhas e os meus feijões. Hoje é dia de replantar esses pepinos aqui, de transferir de pote esses pepinos. Tenho outras plantas também para transferir de pote, outros vegetais para transferir de pote. Então bora lá, gente. Fica aqui no vídeo que hoje tem bastante coisa legal, bastante dica aí pro seu jardim, pra sua horta. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve no canal e comenta aí o que você tá plantando na sua horta. Bora lá! E meus amigos, eu tô com um problema aqui em algumas partes do meu jardim, não todas, que é lesma. Então eu tenho uma vizinha que ela me indicou esse produtinho aqui para colocar, ele é orgânico, para colocar no solo ao redor. Inclusive tem até uma lesma aqui, olha que praga, gente. Ô, praga, viu? Olha, tem até uma lesma aqui, trem feio, viu? Essa vizinha me indicou de colocar esse produtinho aqui, aí eu comprei, ela me falou assim, olha, totalmente seguro, mais uma, gente, é uma infestação danada, ó. Tô realmente com infestação de lesmas aqui no meu jardim. Essa vizinha me indicou esse produtinho aqui, para poder estar colocando ao redor dessas plantas que as lesmas gostam. Então eu vou vir aqui e vou fazer um escudo ao redor delas, para ver se eu fico livre aí das lesmas aqui no meu jardim, né? Então, é isso. Fica aqui. Não é uma coisa legal de ver, esse azul fluorescente aqui no meio das minhas plantas, mas no momento é o que temos. E agora eu tenho que arrumar um lugar para colocar. Na verdade, eu vou deixar ele dentro do politúnel. Esses pepinos eu vou deixar dentro do politúnel por enquanto. E só quando tiver estabilizado aqui, o tempo tiver estabilizado de verdade, que eu vou passar ele para dentro aqui para fora pro jardim. Então, eu optei por passar esse cogrete aqui, que é uma abobrinha especial, para esse pote aqui, porque isso daqui eu quero plantar direto no chão. Só que ainda não tá seguro o bastante para eu plantar no chão e ter certeza que as pragas aqui do jardim, pragas que eu falo lesma, esse tipo de coisa, e até o gato mesmo, não vão destruir isso daqui, né? Então, o que eu vou estar fazendo é passando para um plot maior, e aí quando essa planta estiver mais estável, eu posso passar ela direto para o chão, porque isso daqui eu não vou comer só esse ano, eu vou comer ano que vem também, eu posso deixar plantada ali por bastante tempo, eu vou estar comendo isso daqui o inverno inteiro, então eu posso plantar direto no chão. E outra coisa que está me fazendo plantar isso daqui direto no chão é que ocupa muito espaço, então é ideal que eu plante em algum lugar no jardim, porque se eu colocar numa raised bed, vai ocupar muito espaço da minha raised bed por um longo período de tempo. Opa, isso aqui é politúnel, então vai ficar aqui. Hoje eu tô tendo que
inovar e encontrar pote grande aí para transplantar minhas coisas. Olha o tamanho desse squash. Olha o tamanho. Essa abobrinha. Como é que tá? A raiz já tá saindo. Quando a raiz tá saindo assim para fora, é porque já tá na hora, já passou da hora já de ser transplantado. Então, nós vamos estar fazendo isso daí agora. Os dois eu também optei por plantar no chão. Então, eles vão para o chão. Para um deles, inclusive, eu vou dar um pouquinho de farinha de osso, sangue e peixe, que ajuda aí nessa raiz aqui que pode ser que sofra quando eu transplante para o novo vaso. Olha só como é que tá a raiz. Coisa linda, né? Tá na hora de transplantar já, passou da hora. E aí vai vir aqui para esse pote. Quando ele estiver já no jeito, eu passo para o chão. Vai direto para o chão, isso daqui. Um já foi. O segundo vai ser aqui. Ver se eu tenho boa drenagem. Tenho. Perfeito. Aqui eu também vou colocar um pouquinho da farinha de osso, sangue e fish. Essa farinha aqui ela é orgânica, apesar de que é vendida por uma companhia grande, é orgânica, e ela ajuda na estabilização do sistema de raízes das plantas. Então, basicamente, sempre quando eu estou fazendo o transplante das minhas plantas, eu gosto de colocar ela bem na base da raiz, porque ajuda aí a dar uma estabilidade maior nesse processo de transplante. E ela também serve como fertilizante orgânico também, e consegue alimentar essa planta aqui por uma média de 4 meses, dependendo se está muito calor ou não, porque quanto mais a gente rega, mais do fertilizante vai embora, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Por enquanto, não. E aí, só a base de teste, eu não vou colocar isso daqui nos dois, não. Vou colocar só em um. Porque se esse negócio matar minhas plantas, ou então se vir planta estranha, eu vou ficar muito revoltada. Eu vou lá na casa da minha vizinha para poder xingar ela. Então, vou colocar só em uma, porque, né? Qualquer coisa que acontecer, eu tenho outra. Vamos dar aqui uma molhadinha. Vamos dar uma molhadinha nela, apesar de que eu já molhei minha terra, mas é importante. Tem mais um cucumber aqui para transplantar. Eu vou transplantar esse cucumber, porém não para mim. Eu vou dar ele para algum vizinho, vou postar no grupo da vizinhança para alguém vir aqui em casa pegar, porque eu não preciso desse tanto de pepino, eu não preciso desse tanto de abobrinha, e é sempre bom, né? Eu sempre gosto de trocar plantas com os meus vizinhos. É interessante, ajuda a criar vínculo com os vizinhos, com a cidade, né? E isso é sempre bom. Então, colocar esses dois aqui, mais aquele pote ali, dentro do meu politúnel. Sejam muito bem-vindos à bagunça aqui do meu politúnel. Muito bem-vindos aqui, é onde eu deixo as minhas plantas que precisam um pouco mais de proteção contra pragas, vento, calor excessivo. Eu acabo colocando elas aqui dentro para, né, principalmente as que são muito comidas por lesmas, eu acabo protegendo elas aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho essas cebolas aqui que vão me suprir ano que vem. Eu começo minhas cebolas pela semente, e aí eu começo todas elas aqui, depois eu separo uma por uma e coloco em um espaço um pouquinho mais afastado. Porque, olha, assim, a cebola começa assim, gente. Isso aqui não é cebolinha, isso aqui é cebola, eu plantei por semente. E aí depois eu vou separar uma por uma e dar um espaço maior na temporada final aqui da colheita que eu plantei, das coisas que eu plantei no início do ano, né?
quando eu já tiver coletado as minhas beterrabas, os tomates já não estiverem mais produzindo, eu vou usar os espaços deles para plantar as minhas cebolas e também os meus alhos porós. Os alhos porós também. Então, ó, eu comecei todas, eu adoro fazer isso aqui. Comecei todas essas sementes e aí ficam aqui. Quando elas estiverem mais fortes, elas ganham um espaço maior e depois um espaço bem maior ainda para poder formar tanto a cabeça da cebola e também para ter espaço para os alhos porós crescerem. Eu também tenho aqui esse tomate que já não estava tendo espaço lá na minha estação de germinação dentro de casa, passei para cá, que já está grande. Eu tenho essa pimenta jalapeño aqui também. Já era para eu ter transplantado essa pimenta há muito tempo. Estou vendo aqui saindo, eu vou transplantar ela hoje, porque eu estou vendo aqui, olha, vocês estão vendo que a raiz já está saindo de dentro do pote, já tem que transplantar. E eu tenho outras 3 pimentas aqui para dar para os meus vizinhos também. Então, fica ali. Praticamente todas as minhas pimentas estão do lado de fora, mas eu sempre gosto de deixar essa daqui aqui dentro, porque se alguma coisa acontecer, se tiver uma geada, né, se nevar, eu não vou perder todas as minhas pimentas. Eu tenho essa daqui, olha, essa daqui inclusive já tá dando as florzinhas, né? Já tá desenvolvendo aí a pimenta em si. Então, eu deixo aqui dentro de casa. Estranho. Depois eu tenho que dar uma atenção maior para essa pimenta aqui. Eu tenho também mais tomates aqui. Esse tomate em si, eu coloquei ele lá fora muito cedo. E aí, olha o que aconteceu. Queimou as folhas dele. Queimou. E aí eu trouxe ele de volta para cá, para ele se recuperar. E se recupera, tá? Porque isso aconteceu aqui praticamente com todos os meus tomates. O que mais eu tenho? Eu tenho esse daqui eu peguei ontem lá de casa. Ele está dentro da caixa, vou tirar. Esses girassóis aqui, que são os girassóis muito lindos. Eles não são amarelos, eles são roxos. Então eu vou colocar esses girassóis pelo jardim depois. Eu tô esperando só os meninos virem para cortar a grama, porque se eu colocar eles lá, eles vão cortar meus girassóis igualzinho eles fizeram da última vez. Eles não prestam atenção, por mais que eu fale. Então fica aqui, inclusive vou colocar aqui, olha, porque aqui é onde que bate sol. Aí fica ali. O que mais eu tenho? Eu tenho o meu melão. Eu tenho o meu melão aqui, que já tá crescendo, ficando vigoroso. Em nome de Jesus, dessa vez vai dar certo. Eu vou ter um melão aí saudável para poder comer. E isso daqui é melão do Brasil. Então, muita expectativa. Ah, tá. É isso então que aconteceu. Oh, meu Deus, tem que dar um jeito estranho aqui. Aí, tá bom assim. Alguns alfaces que eu tô testando também. Plantar o alface em copos de plantinha, né? Eu tô testando dessa maneira. Pra ver se dá certo, né? Vai que dá. Então tá aqui. E outra coisa, eu só tô testando porque eu fui obrigada a testar, porque eu tô sem espaço nos meus canteiros para colocarem eles e eles precisam de um pote maior. Esse daqui é um orégano que eu tô tentando plantar, já não é de hoje que eu tô tentando fazer o meu orégano dar aí, né? Produzir. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Eu sempre tenho que vir aqui e tirar a água desses potes. A gente pode deixar eles assim. Aqui não dá porque minhas minhocas estão aqui, então tem que ter alguma coisa para segurar os potes, porque senão a água cai dentro da minha casinha de minhoca e eu vou matar minhas minhocas, aí eu vou ficar doida. Eu tô criando essas minhocas aqui como se fossem meus filhos. Agora tem que pegar o próximo ali, vai ali. Eu tô testando esse novo estilo de pote para plantar plantas que gostam de água, né? Então, no caso aqui, o pepino, porque não tem furo embaixo, a água não vai embora
Então eu basicamente não preciso ficar me preocupando, não preciso ficar me preocupando em sempre estar regando, porque a água fica num reservatório que tem aqui e aí ela vai subindo, né? A terra vai sugando a água. Então isso é bem interessante. Eu nunca jogo a água fora, eu sempre reaproveito. Por exemplo, quando eu começo a aguar por cima, que aí a planta de cima, água de baixo. A do meio, água de baixo, que funciona bem, ó. Aqui eu tenho bastante variedade de tomates, aqui. E aí eu ago aqui, o tomate água a pimenta, essas coisas aqui, água as coisas de baixo. E assim é uma maravilha para, né, ajudar o meio ambiente. Então esse daqui é a minha bagunça do meu politúnel, meu povo. Bastante, assim, eu arrumo e atrapalho, arrumo e atrapalho, arrumo e atrapalho. Daí pegar uma ferramenta, hoje mesmo eu estava cortando uns pauzinhos aqui para poder fazer a estrutura ali dos meus feijões e das minhas ervilhas. Então, essa mesa geralmente ela fica fechada. Eu fecho ela e deixo aqui. Mas vambora. Ficar olhando bagunça não. Porque por isso mesmo que eu quase nem fico aqui dentro do politúnel, eu fico mais lá fora. Deixa eu mostrar para vocês como é que estão as minhas minhocas aqui. Ó, tá bonito. Ó, vou chegar mais perto aqui. Assim estão as minhas minhocas aqui. Olha, tem bastante. Ontem eu coloquei mais uma camada de terra com um pouquinho de comida aqui para elas. E aí, deixa eu mostrar para vocês os cocozinhos delas. Como que eu já tenho bastante humus para usar aqui pelo jardim. Olha, olha o ouro aí, ó. Esse daqui eu já posso estar usando pelo jardim. Ah, inclusive, olha, tem um ovinho aqui de minhoca. Olha o ovinho de minhoca aqui. Vai nascer uma minhoca daqui. Tem vários aqui espalhados. Ontem eu dei uma olhadinha. Encontrei vários aqui. E aí, ontem eu coloquei mais uma camada de composto e papelão aqui para elas. Coloquei mais comida também. Coloquei umas cebolas. Elas estão comendo as cebolas. E bastante coisa aqui, né? Deixa elas aqui, fica perturbando. Estranho não, né? Essas bonitinhas. Deixa elas. Nesse canteiro aqui onde eu tenho plantado os meus tomates pretos, eu tenho também plantado as minhas cenouras nesse espaço aqui. Alguns alfaces que hoje mesmo eu vou pegar para fazer meu almoço. Então eu tô pensando em colocar esse manjericão aqui. Olha, é um manjericão preto. Eu tô pensando em colocar aqui porque o cheiro dele vai ajudar a repelir pragas. Então, mas eu já tenho essa lavanda aqui também para repelir praga, né? Então onde que eu vou pôr esse manjericão? O cheiro é bom demais, gente. Vou contar pra vocês. O cheiro é muito bom. Tem essa lavanda. Deixa eu ver se isso daqui deu. Olha, tem. Vê o cheiro disso aqui. Nossa, que trem bom. Meu Deus do céu, eu acho que esse canteiro aqui tá muito bem protegido já. Tem lavanda aqui. Tem orégano ali. Adoro orégano. Comecei por semente também. Ali deu super certo. Então tem uns oréganos ali. Tem marigold, que é uma planta que eu adoro. Eu tô esperando essa daqui morrer para eu poder pegar as sementes dela. Porque a semente fica aqui dentro. Vou colocar o vídeo para vocês. Meu povo. Tá bonito. Esse daqui tá sobrevivendo super bem. Esse daqui já tá pedindo pelo amor de Deus. Esse daqui também tá sobrevivendo super mega blaster bem. Tem até algumas florzinhas aqui, coisa linda demais, tá? Ah, e as minhas cenouras. Essas cenouras aqui foram as últimas que eu plantei. A última rodada de cenoura que eu plantei. E é a cenoura que tá indo mais
saudável. Por quê? Porque esse canteiro aqui ficava sempre fechado, né? Na época que a gente estava com bastante geada, eu deixava ele fechado. Aí, além dessa telinha, tinha o plástico. Aí, primeiro eu tirei o plástico, depois eu abri a telinha. E, por fim, essa semana eu vou estar tirando a telinha, vou estar tirando ela totalmente daqui e vou deixar só o frame aqui, porque já não precisa mais usar. E os meus tomates precisam de espaço, porque se a folha pega nessa telinha aqui, eu reparei que as folhas que pegam, que encostam na telinha, estão mais fadadas a morrer. Então eu vou tirar a telinha e deixar os tomates ter espaço livre aí para crescer. Ai, mas eu tô tão feliz com esse... Nossa, esse daqui é um dos canteiros que eu mais gosto, tá? É muito lindo, graças a Deus. Vamos achar um lugar para esse basil aqui, para esse manjericão aqui. Talvez eu coloque ele em um vaso. Coisa linda, né? Tem um manjericão num vaso, aí eu posso ficar transportando ele para onde que eu quiser. Ai, vamos lá. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, falar em que você está crescendo, como que é seu jardim. Vai ser muito legal ter você por aqui. Se inscreva no canal, veja os outros vídeos aí do canal também. E bora continuar cultivando. Eu te vejo no próximo vídeo.